Olha, numa certa manhã de quinta-feira, São Paulo simplesmente não acordou. A cidade foi paralisada. E o motivo? Um vendaval histórico que varreu a região e deixou um rastro de caos que acabou afetando milhões de vidas. Então, para a gente entender a dimensão do que aconteceu, vamos começar pelo epicentro de toda a confusão: os aeroportos. Essa era a cena nos aeroportos de Congonhas e Guarulhos. E não se tratava de um atraso comum ou só de uma manhã mais agitada. Era o retrato de um sistema levado ao seu limite máximo, com a infraestrutura de transporte aéreo do país, assim, parada pela força da natureza. E por trás dos números, claro, está o fator humano. Passageiros dormindo onde dava, nos bancos, no chão, sem a menor ideia de para onde ir ou o que fazer. Uma imagem que, olha, ilustra perfeitamente o desamparo e a incerteza de milhares de pessoas presas nesse verdadeiro limbo. Então vamos mergulhar um pouco mais fundo no que aconteceu dentro dos terminais. Ali foi o ponto zero da confusão que depois se espalharia por todo o país. A busca por respostas era simplesmente desesperada. De um lado, você tinha filas que não acabavam mais de gente tentando remarcar voo, tentando entender o que estava acontecendo. Do outro, a exaustão de quem já tinha praticamente desistido e não tinha para onde ir. A frustração e o cansaço tomaram conta dos saguões. Para dar uma dimensão mais humana para esse problema, olha só a história da Elsa. Ela estava vindo de Fortaleza e o voo dela foi cancelado. A única previsão de embarque que deram para ela era para dali a 3, talvez 4 dias. Imagina só o impacto disso nos planos, no trabalho, na vida de uma pessoa. Bom, com um cenário de caos tão generalizado como esse, a pergunta é inevitável, né? O que exatamente aconteceu? Que evento meteorológico foi esse com força suficiente para parar uma das maiores metrópoles do mundo? E a resposta para todo aquele caos foi um fenômeno que os próprios meteorologistas classificaram como inédito para São Paulo. Mas o que tornou esse vendaval tão inédito? É que, normalmente, ventos dessa magnitude vêm acompanhados de tempestades, sabe? Com chuva, raios. Só que dessa vez, não. Foi a força pura e seca do vento. E isso pegou todo mundo de surpresa. E que força, hein? A gente está falando de rajadas de quase 100 km por hora. Isso foi o que registraram lá no aeroporto de Congonhas. Só para se ter uma ideia do que isso significa, é uma força comparável à de ventos em tempestades tropicais. Com um vento desses, qualquer operação aérea se torna não só impossível, mas, nossa, extremamente perigosa. Com ventos dessa intensidade, a paralisação foi inevitável. Vamos agora quantificar o tamanho do impacto na malha aérea, que foi muito, mas muito além de só alguns voos atrasados. O número total é impressionante. Entre a quarta-feira e a manhã de quinta, 344 voos foram simplesmente cancelados nos 2 principais aeroportos de São Paulo. Centenas de voos, milhares e milhares de passageiros afetados. Se a gente olhar a distribuição dos cancelamentos, fica clara a vulnerabilidade da nossa malha aérea. Congonhas, que é um hub crucial para voos domésticos, foi o mais atingido. 227 voos cancelados. Isso praticamente paralisou as conexões nacionais. E nem Guarulhos, o maior aeroporto internacional do país, escapou, com 117 suspensões. E o problema não ficou só em São Paulo de jeito nenhum. Como a cidade é o principal centro de conexões do Brasil, a paralisação aqui gerou um efeito dominó, um efeito cascata. Aeroportos super importantes como o Santos Dumont, no Rio, e o de Brasília também tiveram suas operações totalmente comprometidas, com um monte de atrasos e cancelamentos. Agora, saindo um pouco dos aeroportos, é fundamental entender que o vendaval não escolheu alvos. O impacto foi sentido em toda a metrópole, afetando a rotina de milhões de paulistanos de maneiras bem diversas e profundas. Pois é, o rastro de destruição se espalhou por toda a cidade. A infraestrutura urbana foi colocada à prova e isso acabou revelando umas vulnerabilidades bem graves em serviços essenciais, aqueles dos quais todos nós dependemos no dia a dia. Para começar, na manhã de quinta-feira, 1,5 milhão de imóveis ainda estavam sem energia elétrica. Isso significa casas, hospitais, comércios, indústrias, tudo às escuras, mostrando assim a fragilidade da nossa rede de distribuição de energia. E essa falta de energia teve uma consequência direta e muito perigosa no trânsito. Mais de 200 semáforos simplesmente apagaram. Imagina só, cruzamentos super movimentados virando pontos de risco e contribuindo para um verdadeiro nó no tráfego da cidade. O resultado disso tudo? No pico da manhã, a cidade registrou 203 quilômetros de lentidão. É um número que reflete o colapso da mobilidade urbana.
Se somar os semáforos apagados, as árvores caídas e o caos generalizado, daí o resultado. E os problemas não pararam por aí, não. Eles afetaram a vida pública e privada. Dezenas de árvores caíram, todos os parques tiveram que ser fechados por segurança e até o abastecimento de água foi comprometido. Afinal, as bombas de distribuição dependem de energia para funcionar. A cidade estava, de fato, em alerta máximo. E tudo isso, no fim das contas, leva a gente a uma reflexão final, né? Esse evento, ele meio que expôs as rachaduras da nossa infraestrutura. A questão que fica no ar é a seguinte: diante de eventos climáticos cada vez mais extremos, cada vez mais imprevisíveis, será que a gente está preparado para o próximo? Porque, olha, a força do vento testou os limites de São Paulo, e a resposta, sinceramente, parece bem incerta.